vida, o Omar está tomando. Uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão pediu para transmitir uma saudação do pastor Joveri. Os irmãos recebem. Amém. Então, esqueceu, mas pediu, lembrou agora, né? Então, graças a Deus, irmãos. Mais uma vez estar aqui com os irmãos. Estou feliz por estar aqui com os irmãos, na presença de Deus. Eu estava ali meditando, orando. Nós sabemos que o objetivo de nós estarmos aqui é estar com nossos ouvidos espirituais bem aguçados, bem atentos, para ouvir o recado de Deus. Porque vivemos um tempo muito melindroso, eu digo assim, né? Aonde que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está como um leão ao derredor, tentando achar alguém para tragar. E sabe, irmãos, o profeta de Deus, ele disse que Deus usa o homem, cada homem é um diferente do outro, mas cada homem que tem o Espírito Santo, eu creio que como você pode ler, quando você lê a Bíblia, você vê que sempre, se Deus usa um homem como pastor, o pastor, ele é cuidar do rebanho, né? Quando você lê a mensagem do profeta de Deus, eu creio que ele era profeta, apóstolo, pastor, evangelista mesmo, né? Porque Deus diz que enviaria um ensinador de justiça. Amém. Né? Então, quando você ouve o profeta pregando, é Deus usando. É o braço forte de Deus. Né? Não é só aquilo. É a mão forte do Senhor, né? Então aí você, e às vezes você, assim como um ministro, você não quer tomar a posição do pastor, mas tem alguns avisos, tem alguns recados, irmãos, na Bíblia, que você não quer falar para mostrar que você é alguma coisa, que você é melhor que alguém, mas se você não fala, você fica em dívida. Não sei se tem um hino que ele canta, quem avisa amigo né? É um hino assim, que, né? E se alguém vem de avisar de um perigo para mim com a palavra, temos que aceitar, né, irmãos? Temos que aceitar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele deu pastor. O pastor é o que arrebanha. O pastor é que tira os carrapichos da ovelha. Isso não é o apóstolo que faz isso, não é evangelista, né? É o pastor. E a ovelha, você não sabe, quem conhece a ovelha, se ela tentar se afastar um pouquinho do meio do rebanho, pode ficar certo, irmãos. Quando o pastor for atrás dela, porque ela não volta sozinha, é certo, irmãos? Quantos creem que a ovelha não tem força para voltar sozinha se ela desviar do rebanho? Não tem. Eu já vi, não tem. Ela morre sozinha se o pastor não for atrás dela. E quando o pastor vai atrás da ovelha,
ele tem que pegar ela com o maior cuidado, porque a coraçãozinho dela fica assim, ó. Eu já vi, mas estou falando natural, isso eu já vi. O coração dela vai a 100 por hora. E ele tem que pegar ela com carinho, com jeito, porque senão, até não pegar ela, é capaz dela morrer de susto ou de medo. Então, irmãos, aí o pastor traz com carinho ali, no colo, né? E vai tirar, se ela foi machucada, ele vai passar ali um bálsamo, né? Ele vai fazer tudo o que ele pode para ela voltar ao normal. E sabe, irmãos, e tem muitas, a gente anda, a gente viaja por muitos lugares e a gente vê, não os irmãos, mas Satanás ao redor, tentando pegar um só do meio ali, para tentar envenenar os demais, ou jogar carrapicho, vamos dizer assim, nos demais. Mas o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, está cuidando. Amém. Por isso, irmãos, eu estava meditando, ouvir, se você quer ouvir o profeta, aperte o play, né? Amém. Agora, o apóstolo São Tiago disse assim: além de nós ouvir a voz, é só ouvir a voz? Guardar-vos. E você não consegue guardar a voz aqui. Você pode ver que você sai de um culto abençoado, que você não tem palavra, dá vontade de você sair do culto pulando e aí chorando de alegria. Você não sabe expressar. Então tem que estar guardado no coração. Amém. Porque quando você precisar dessa palavra ungida, o Espírito Santo, se você aceitou na tua alma, se você recebeu o batismo do Espírito Santo na tua alma, o Espírito Santo, o qual falou a palavra dele, quando você precisar, Satanás vir contra você, o soldadinho interior, para trás de mim, Satanás. Amém. Mas também está escrito. Amém. Então, irmãos, nós temos, o que eu quero dizer é que nós temos que estar atento a ouvir, cuidar. Você está aqui, você é um indivíduo com Deus. Amém. Nós somos indivíduo com Deus, né? E eu só quero ler essa escritura aqui, porque eu já tive um lugar, irmãos, que eu cheguei assim, porque eu não estou aqui por minha vontade própria. Eu creio que Deus nos chamou para fazer esse trabalho. E Ele é responsável pelo trabalho. Eu creio que aqui não existe esse espírito, mas em tudo, eu gosto de ler isso aqui, porque quando você está sempre relembrando as Escrituras, irmão, isso o Espírito Santo, quando uma pessoa for fazer alguma coisa, o Espírito Santo, ô filho, o que você vai fazer? Você não ouviu a palavra lá? Então olha só, parece tão simples, mas para mim isso aqui é tão tremendo. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, só para me ler isso aqui. Hebreus capítulo 13, irmãos, verso 7 e depois o verso 13. E logo em seguida já nós vamos ouvir a voz de Deus através de William Marion Branham. Eu amo isso aqui, irmãos. Eu amo isso aqui mesmo, de coração. E cada dia eu estou me esforçando para obedecer. Quantos estão se esforçando? Amém. Amém? Olha só. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Agora vamos no 13. Atentarmos para a sua maneira de viver. Amém? 17 agora o verso. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar. Só mais isso, daí vamos. Eu creio que 45 minutos nós vamos estar ouvindo. Então, irmãos, nós, com todas as mensagens, o tempo que Deus tem nos dado, esses homens cheios do Espírito Santo, sempre nos chamou, né? Eu tive um pastor que sempre amoroso, que eu creio que é Cristo que estava nele, sempre nos advertindo para nós estar sempre crendo no mensageiro.
E cada culto que a gente ia, sempre ele estava nos advertindo. Isso é amor, irmãos. Eu tenho isso como amor. E a gente foi bem cuidado, né? Como aqui vocês também tiveram um pastor cheio do Espírito Santo, um homem simples, brincalhão, um precioso, que qualquer momento desse a qualquer momento desse nós estamos esperando lá uma multidão de preciosos, irmão. Eu vivo para isso. Amém. Né? Quantos preciosos gostariam que estivessem aqui conosco, né? Mas eles estão num lugar melhor, nos esperando. Amém. Por isso que nós temos que se esforçar. Então sempre eles nos advertiram. Irmãos, não havia, não diz assim, que quando afasta-se o pastor, daí é que o lobo tenta vir. Por isso que eu gosto de dizer isso aqui, irmão, porque obedecei em tudo os vossos pastores. Se for pedir um conselho ao pastor, minha preciosa irmã, aquilo que o pastor te falar, obedeça. Amém. Nem que doa um pouquinho. Amém. Eu digo porque eu tenho experiência, irmão. Eu já fui repreendido no rosto assim, mas eu fui repreendido por Deus, porque Deus está no pastor. E Deus me deu graça, fiquei vermelho, porque ele não estava sozinho. Fiquei vermelho, foi como pegar assim, assim, ó. E graças a Deus, Deus me deu graça, eu abaixei a minha cabeça, fiquei vermelho que nem um pimentão, mas aguentei. E pela graça de Deus, ele está me mantendo vivo, né? Amém. Então, irmão, ter um pastor, irmão, de verdade, cheio de Espírito Santo, com a vida que ele vive ainda, puxa, irmão, é muito tremendo isso. Verdade. Então, por tudo que nós temos ouvido, a nossa vida tem que ser uma vida mais cheia, mais vir na casa de Deus com mais alegria, com louvor no coração, chegar aqui, usar todo o fôlego que você tem, adorar a Deus. Amém. Senhor, eu preciso de inspiração, como esse hino que foi cantado. Senhor, me dá aquele renovo, volta aquele. Porque, irmão, se você lembrar, quando você aceitou essa mensagem, se nós for lembrar, é algo que é inexplicável. Você saiu parece que você sai dessa atmosfera. E é isso que eu creio que o Espírito Santo está querendo de nós. E Ele vai nos ajudar. Está nos ajudando. E vai, se nós permanecer firmes, Ele vai nos dar isso, irmão. Amém. Amém? Então, meus preciosos irmãos, né? Eu queria que, não vou ler isso aqui para não tomar tempo, mas eu queria que vocês, cada um de vocês tenha a mensagem Jesus Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu gostaria que os irmãos lessem somente o parágrafo do 79. Vocês vão fazer isso, irmãos? Amém. Quantos vão fazer isso aí? A mensagem de Cristo, o mistério revelado, do 79 até 86. Vocês leiam o que o profeta de Deus fala, justamente baseado, fundamentado nisso aqui que eu li da Bíblia, né? Então, agora nós vamos ouvir a mensagem, né? Só vamos cantar um corinho e eu não vai estar. Vamos cantar soltar nossa voz. Sublime graças do Senhor, que há infeliz
Philistines with it. A cidade não podia retê-lo, um leão não podia matá-lo. Ele tomou a queixada de uma mula e seca e abateu 1000 filisteus com ela. Do you know those helmets, those brass helmets is over an inch thick? You know what would happen when an old desert dry bone would hit against that? Why, it would burst into a million pieces. Você sabia que aqueles elmos de bronze tinham mais de 1 polegada de espessura? Sabe o que teria acontecido quando um velho osso seco do deserto tivesse batido naquilo? Ora, ele teria se rompido em 1 milhão de pedaços. But he stood there single-handed with this jawbone of a mule and beating over the head and killed 1,000 Philistines. Why, he was persistent. Every time he hit, he felt that Nazarite vow move back upon him. Mas ele permaneceu ali sozinho com essa queixada de mula e golpeando a cabeça deles e matou 1000 filisteus. Por quê? Ele foi persistente. Toda vez que batia, ele sentia aquele voto nazireu mover-se atrás dele. How much of the church tonight that claims that you're born of the Spirit of God stand in the meeting and see the vindication of the resurrected Jesus Christ and claim to be filled with the Holy Ghost and could sit still and let Satan push you around like he does? It's a strange thing. Quanto mais devia a igreja esta noite, que afirma ter nascido do Espírito de Deus, ficam na reunião e veem a vindicação de Jesus Cristo ressuscitado e afirmam ser cheios do Espírito Santo e poderiam ficar impassíveis e deixar Satanás fazer o que quer com vocês? É uma coisa estranha. As long as you can feel the presence of the Holy Ghost, know that it's His Word and His promise for this day, you should be persistent to press in until it's over. Persevering. Stay with it. God promised it. It's not you, it's God. Contanto que você possa sentir a presença do Espírito Santo, saiba que é a sua palavra e a sua promessa para este dia. Você devia ser persistente em empregar força até que termine. Perseverante. Fique com isso. Deus prometeu isto. Não é você, é Deus. Amém. The little Virgin Mary, now to you women. Now she was just an ordinary girl that lived in a real mean city, way worse than Topeka. Que me dizem da pequena Virgem Maria? Agora, para vocês, mulheres, agora, ela era só uma moça comum que morava numa cidade realmente desprezível, muito pior do que Topeka. And she lived there, but she lived a straight, clean life. And she was engaged to a man by the name of Joseph. And one day, she was on the road to the well to get some water, and a great light appeared before her. E ela morava ali, mas vivia uma vida honesta e limpa. E estava noiva de um homem chamado José. E certo dia, ela estava a caminho do poço para apanhar água, e uma grande luz apareceu diante dela. And an angel stood there, which was Gabriel, and told her that she was going to bear a child, knowing no man. And at the same time, it told about Elizabeth, her cousin, that was old in age, Zachariah's wife, and she had conceived in her old age. E anjo se pôs de pé ali, o qual era Gabriel. Ele disse que ela ia ter uma criança, não conhecendo o varão. E ao mesmo tempo contou-lhe acerca de Isabel, sua prima, que era idosa, esposa de Zacarias. E ela tinha concebido em sua velhice. And now, Mary, you can imagine what a life it would be to the people to think that this young girl is going with this boy steady, and here she shows up to be mother. E agora, Maria, você poderia imaginar que zombaria seria para o povo pensar que esta jovem comprometida com este rapaz, firme e aqui aparentando que está para ser mãe. But it didn't make any difference to her. She had been in the presence of God. She had heard the voice of God. She didn't hear the scorn of the people or the laugh of the people or what they said about it. She was persistent. Mas isto não fez diferença para ela. Ela esteve na presença de Deus.
ela ouviu a voz de Deus. Não lhe importava o escárnio do povo, ou o riso do povo, ou o que dissessem acerca disso. Ela foi persistente. Up to the hilly country she went. And women then wasn't like they are now. Get out here with shorts on and a couple of days before deliverance, out on the street before a man, that's a disgrace to humanity. That's right. Lá se foi ela através da região montanhosa. E as mulheres não eram então como são agora. Saem aqui de shorts e alguns dias antes do parto, na rua, diante dos homens. Isso é uma vergonha para a humanidade. Isso mesmo. She hid herself. And little Mary come up before she was to be a mother and went up in the hills of Judea to see Elizabeth. And while Elizabeth had hid herself, no doubt one morning looking through the curtain she saw this young lady come running and she recognized it to be her cousin Mary. Ela se ocultou e a pequena Maria veio antes que ela estivesse para ser mãe e subiu os montes da Judéia para ver Isabel. E enquanto Isabel se ocultava, sem dúvida, certa manhã, olhando através da cortina, ela viu esta jovem chegar, correndo, e ela reconheceu ser sua prima, Maria. And as women then, they loved to see one another, they meant so much to each other, she ran out perhaps and threw her arms around her and hugged her, and was greeting her. E como as mulheres então, elas amavam ver umas às outras, elas significavam tanto uma para a outra. Ela saiu correndo, talvez, e pôs os braços em volta dela e a abraçou, e a estava saudando. And she said, I understand that you're to be mother. Yes. She said, you know, I'm to be mother too. Oh, you and Joseph are already married? No, we're not married. E ela disse, fiquei sabendo que você está para ser mãe. Sim. Ela disse, sabe, eu estou para ser mãe também. Ó, você e José já estão casados? Não, nós não estamos casados. And she was showing to be mother. She said, you mean, dear, that you and Joseph are not married yet, and you're to be mother? Yes. E ela viu que ela estava aparentando que ia ser mãe. Ela disse, quer dizer, querida, que você e José ainda não estão casados e você está para ser mãe? How will this be? The Holy Ghost has overshadowed me. The voice of God said so. And said, I know that you're to be mother too. She said, yes, but it's already 6 months with me, and I'm worried because the baby has not moved yet. Como acontecerá? O Espírito Santo fez sombra sobre mim. A voz de Deus disse assim. E disse, eu sei que você está para ser mãe também. Ela disse, sim, mas já se passaram 6 meses comigo e eu estou preocupada porque o bebê ainda não se mexeu. Now, anyone knows that that's altogether out of ordinary. 2 or 3 months in life is that. But this had been 6 months with no sign of life. Now that the baby was dead. 6 months with no life. She said she was worried about it. Agora, qualquer um sabe que isso é completamente fora do comum. 2 ou 3 meses e a vida é notada. Mas tinham-se passado 6 meses sem sinal de vida. Agora aquele bebê estava morto, 6 meses sem vida. Ela disse que estava preocupada acerca disso. She said, but the Holy Ghost has come up on me, Mary said to Elizabeth, the Holy Ghost has come up on me and has overshadowed me and said I'd have a son and he'd be the Son of God. And I'd call his name Jesus. Ela disse, mas o Espírito Santo veio sobre mim. Maria disse a Isabel, o Espírito Santo veio sobre mim e fez sombra sobre mim e disse que eu teria um filho e ele seria o Filho de Deus e eu lhe poria o nome de Jesus. And just as soon as that human name of God, Jesus, was spoke by a mortal lip out of a human being, a dead baby come to life in the womb of a woman and receive the Holy Ghost. And if that will do that to a baby dead in the mother's womb, what ought it to do to a born-again church? E logo que esse nome humano de Deus, Jesus, foi falado por lábios mortais,
Por um ser humano, um bebê morto viveu no ventre de uma mulher e recebeu o Espírito Santo. E se isso falar isso a um bebê morto no ventre da mãe, o que devia fazer a uma igreja nascida de novo? The name of Jesus Christ was ever spoke by a mortal lip, a baby dead in its mother's wombs came to life and received the Holy Ghost. Whence cometh the mother of my Lord? Said Elizabeth, for as soon as your salutation came to my ears, my baby leaped in the womb for joy. A primeira vez que o nome de Jesus Cristo foi falado por lábios mortais, um bebê morto no ventre da mãe viveu e recebeu o Espírito Santo. De onde vem a mãe do meu Senhor? Disse Isabel. Pois ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, e meu bebê saltou de alegria no ventre. Hey, we need to have that Holy Ghost. Entirely with it, free to move out. We got to get persistent. If we got the real, genuine Holy Spirit, we will be persistent. E hoje nós afirmamos ter esse Espírito Santo e covardemente com ele temos medo de nos arrojar. Nós temos de ser persistentes. Se temos o verdadeiro Espírito Santo, nós seremos persistentes. Now, going a long ways, get away with my text, and here it is almost time to start prayer line now, and I haven't got to my text. This is too short. Agora, fui bem longe, eu me afastei do meu texto, e aqui está quase na hora de começar a fila de oração agora, e nem mesmo cheguei ao meu texto. É pouco tempo demais. This woman that we're talking of, this Serapiopan woman, she was a Greek, and she had heard about Jesus. Now, faith cometh by hearing the Word of God. And she had heard. Esta mulher de que estamos falando, esta mulher cirofenícia, ela era grega e tinha ouvido acerca de Jesus. Agora, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E ela tinha ouvido. And somehow, faith finds a source that others don't see. A doctor might say, a child, I've done all I can do for you. That he's at the end of his rope. That's all a man can do. He sees the thing is advanced and there's nothing he can do about it. E de algum modo a fé encontra uma fonte que outros não veem. Um médico pode dizer, filho, eu fiz tudo o que posso por você. Ele está no fim do seu caminho. Isso é tudo o que o homem pode fazer. Ele vê que a coisa está avançada e não há nada que possa fazer acerca disso. But you see, faith finds a source that he don't know nothing about. Science won't prove it. Because faith, the whole armor of God is supernatural. Mas veja, a fé encontra uma fonte acerca da qual ele nada sabe. A ciência não prova isso, porque a fé, toda a armadura de Deus é sobrenatural. What is the armor of God? Love. What is love? Scientifically prove me there is such a thing as love. Where's it at? Qual é a armadura de Deus? Amor. Que é amor? Cientificamente prove para mim que há tal coisa como amor. Onde está? How many loves? Raise up your hand. Love your wife, love your brother, love your friend? Well, I want some science to prove to me what part of you is love. Where do you buy it at? What drugstore? I want a bunch of it. Love, joy. You got joy? Peace, long-suffering, gentleness, patience. What is it? It's all supernatural. Você, quantos amam? Ergam a mão. Amam a esposa, amam o irmão, amam os amigos. Bem, eu quero que alguém, alguma ciência prove para mim que parte de você é amor. Onde se compra isso? Em que farmácia? Eu quero uma porção dele, amor. Alegria, você tem alegria? Paz, longanimidade, bondade, paciência, que é isto? É tudo sobrenatural. God is supernatural. You don't scientifically prove God, you believe God. You believe it. If you don't believe it, then a man that says everything is not scientifically, is unorthodox, it's not right, then that man can never be a Christian. He has to believe by faith we believe God. Not by education, not by theology, but by faith you are saved. Deus é sobrenatural.
Não se prova Deus cientificamente. Crê-se em Deus. Crê-se nisso. Se não crê nisso, então o homem que diz tudo que não é científico, não convencional, não é certo, então esse homem nunca pode ser cristão. Ele tem de crer. Pela fé nós cremos em Deus, não por instrução, não por teologia, mas pela fé sois salvos. Notice, faith finds a source that others don't see. His word is a sword. Hebrews 4:12 said that the word of God is sharper than a two-edged sword, even discerns the thoughts, its intents, it's in the heart. That's the word of God. Note, a fé encontra uma fonte que outros não veem. Sua palavra é uma espada. Hebreus 4:12 disse que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, até mesmo discerne os pensamentos, suas intenções que estão no coração. Essa é a palavra de Deus. And the only thing that can hold that sword is the hand of faith. Nothing else can do it. Nothing else. You have to see something. Otherwise, scientifically, educationally, you cannot hold that sword. E a única coisa que pode segurar essa espada é a mão de fé. Nada mais pode fazê-lo, nada mais. Você tem de ver alguma coisa diferente, científica. Você, cientificamente, educacionalmente, não pode segurar essa espada. You can't do it by education. It's too twisted, too complicated. You make it try to deny itself and everything. You cannot do it. Não pode fazê-lo por instrução. Está por demais enredada, complicada demais. Se você o faz, se isto o fizer, tentará negar a si mesma e tudo mais. Não se pode fazê-lo. Jesus said it's hid from you. So forget about it. You cannot know it, it's hid. When God hides anything, it's really hid. Jesus disse, está oculto de vós, de modo que esqueçam acerca disto. Não se pode saber isto, está oculto. É quando Deus oculta algo, está realmente oculto. That's the reason that you're so hid. If you're a Christian, for you are dead and your life is hid in God through Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost. How's the devil going to find you? You can't do it, you're hid. God hides you. Amen. What a hiding place in the bosom of Jesus Christ. Essa é a razão por que você está tão oculto, se é cristão. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus através de Jesus Cristo e selados pelo Espírito Santo. Como o diabo irá encontrá-lo? Ele não pode fazê-lo. Você está escondido. Deus o esconde. Amém. Que esconderijo no seio de Jesus Cristo. Now, faith holds it, it yields it. Now you may not be strong enough, that arm of faith, to cut a hole all the way through it, walk through like some can, but just keep punching. It'll come. Just hold to it. Agora a fé segura isto, maneja isto. Agora pode ser que você não seja forte o bastante, esse braço de fé, para abrir um buraco através disto tudo e atravessar caminhando como alguns podem. Mas apenas continue golpeando, isto virá. Somente se apegue a isto. She had many hindrances, this little Greek woman, but her faith didn't have any. Faith don't have any hindrance at all. There's nothing can hinder faith. Don't care what anybody else says, nothing hinders faith. Ela teve muitos impedimentos, esta pequena mulher grega, mas sua fé não teve nenhum. A fé não tem nenhum impedimento, de modo algum. Não há nada que possa impedir a fé. Não importa o que alguém diga, nada impede a fé. Let's see some of the mights that could have happened to her. They might have said to her, "You are a Greek. Your denomination isn't sponsoring his meeting." But she was persistent anyhow. She's going anyhow because she'd heard. And faith cometh by hearing. Not by cooperation, but by hearing. Vejamos alguns dos podes que podem ter acontecido a ela. Alguém podem ter lhe dito, tu és grega, tua denominação não está custeando a reunião dele, mas ela foi persistente de qualquer modo. Ela iria de qualquer modo porque tinha ouvido. E a fé é pelo ouvir. Não por cooperação, mas por ouvir. They might have said this, that you're a Greek,
You're not in their class of people. They're a different skin from you. They're a different race. Still, that didn't bother. That didn't bother. Note, podem ter dito isto que tu és grega, tu não estás na classe de pessoas deles, tu ali, eles são de pele diferente da tua, são uma raça diferente. Ainda assim, isso não a incomodou. Isso não a incomodou. And some of them might have come and said, now that's nonsense. The days of miracles is past. There's no such a thing as that healing that you hear about. He's just another fanatic that's raised up. Sure, they have all kinds of bogus dollars, but there's a real one somewhere it's made off of. Right? E alguns deles podem ter vindo e dito, agora isso é bobagem. Os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como essa cura acerca da qual ouves. Ele é só outro fanático que se levantou. Certamente tem-se todos os tipos de dólares falsos, mas há um verdadeiro em algum lugar, do qual são feitos. Isso mesmo. Now, I said, the days of miracles is past. There is no such a thing. That's just a bunch of fanatics down there. Just a little handful of them. We've had it all along. But still, something had struck that woman. She was still persistent. Agora diziam, os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa. É só um bando de fanáticos lá, só um punhado deles que está. Sempre tivemos isso. Mas ainda assim, algo tinha tocado aquela mulher. Ela ainda assim foi persistente. The days of miracles might have been past for that one was talking to her, but not to her. It might be a past for some of your associates, but not for you, if you've got faith. Os dias dos milagres já podem ter passado para aquele que estava falando com ela, mas não para ela. Podem ter passado para alguns dos seus companheiros, mas não para você, se você tem fé. There might have been another group, maybe some women stood on the corner saying, Martha, I hope there's no Martha, sure. Martha, you know what? Your husband will leave you as sure as you go down to that meeting. Pode ter havido outro grupo, talvez. Algumas mulheres tenham se posto de pé na esquina dizendo, Marta, espero que não haja nenhuma Marta aqui. Marta, sabes de uma coisa? Teu marido te deixará no momento em que fores a essa reunião. I know your daughter's got epilepsy, but I tell you, if your husband ever catches you going down there, he belongs to the great clubs and societies of the city, if you go down there, he'll leave you. That didn't mean nothing to her. She was going anyhow. Amen. Faith had done took a hold. Yeah. Faith knows no hindrance. Agora eu sei que tua filha tem epilepsia, mas eu te digo, isto vai, se teu marido te apanhar indo lá, ele pertence aos grandes clubes e sociedades da cidade. Se fores lá, ele te deixará. Isso não significou nada para ela. Ela foi de qualquer modo. A fé já tinha se apoderado. A fé não conhece impedimento algum. Well, then there might have been another group down the corner that said, you know what? You'll be the laughing stock of the church because you're going down there just for nothing. The people's going to know you're going. And as soon as you're identified with them, then you'll be the laughing stock of the people. Everybody will laugh at you. That didn't mean one thing to her. Not at all. She was persistent. Bem, então, pode ter havido outro grupo lá na esquina que disse, sabes uma coisa? Tu serás alvo de riso da igreja porque estás indo lá simplesmente por nada. E as pessoas saberão que estás indo. E logo que fores identificada com eles, então tu serás alvo de riso das pessoas. Todos verão de ti. Isso não significou nada para ela, de modo algum. Ela foi persistente. Some group might have said, they'll put you out of your church. They'll give you your membership card. Still, she was persistent. That didn't hinder her a bit. Why? She had already got a hold of faith. Algum grupo pode ter dito, eles te expulsarão da tua igreja, dar-te-ão teu cartão de membro. Ainda assim, ela foi persistente. Isso não a impediu nem um pouquinho, porque ela já tinha se apoderado da fé. I wish I had time to stop here for 4 hours and just tell you the experiences on that similar thing that women and men and children who were dying and the doctor's statements they're living tonight by the grace of God. Because something got a hold of them. Faith. That's the idea. All right.
Desejaria ter tempo para parar aqui por 4 horas e só lhes contar as experiências nessa coisa similar. Que mulheres e homens e crianças que estavam morrendo e por declarações de médicos estão vivendo esta noite pela graça de Deus. Porque algo se apoderou deles. Essa é a intenção. Muito bem. She broke through all these gates, all the critics, all the laugh-ats, your husband will put you away, your fellowship cards gone from the church, you had to find something else, you'll be a castaway, you'll be called a holy roller. That didn't mean a thing to her because she had already seen God. Ela tinha aberto o caminho através de todas estas portas. Todos os críticos, todos os ridicularizadores, todos o teu marido te repudiará. Tu perdeste teu cartão de companheirismo da igreja. Tu terás de encontrar alguma outra coisa. Tu serás uma rejeitada. Tu serás chamada Santa Roladora. Isso não significava nada para ela, porque ela já tinha visto Deus. She heard and faith cometh by hearing, and she knew that others had been healed. Why couldn't her daughter be healed? There you are. She comes through. Ela tinha ouvido e a fé é pelo ouvir. E ela sabia que outros tinham sido curados, porque sua filha não podia ser curada? Aí está. Ela conseguiu o que queria. Finally, she arrives at the feet of Jesus. And notice, what a shock. Many people think just because that they can get there, that's all there is to it. But you've just started now. Finalmente ela chega aos pés de Jesus e note que choque. Muitas pessoas acham que só porque podem chegar lá, não passa disso. Mas você só começou agora. When she got to Jesus, what a disappointment to her. Or it would have been maybe to us in this day. Jesus said he wasn't even sent to her race. If that had been some of you Pentecostals of today, why, you would have stuck your nose up in the air and walked away and said, that's what it is. Quando ela chegou a Jesus, que desapontamento para ela. Ou teria sido, talvez, para nós, neste dia. Jesus disse que ele nem mesmo foi enviado à raça dela. Se tivessem sido alguns de vocês pentecostais de hoje, ora, vocês teriam arrebitado o nariz, ido embora e dito, é isso que é. If they don't like me at the assemblies, I'll join the ones. They don't like me there, I'll go to the Church of God. I don't have to put up with no such a stuff as that. Oh, that's the reason the miracles has gone from the church. That's the reason the faith has gone from the church. Se não gostam de mim nas assembleias, eu me unirei à unidade. Se não gostam de mim lá, eu irei para a igreja de Deus. Eu não tenho de aceitar nenhuma bobagem como essa. Ah, essa é a razão por que os milagres se foram da igreja. Essa é a razão por que a fé se foi da igreja. Estão vendo? Even Jesus, the very God, listen to it, the very God that she was going to worship and change her thoughts and come to believe on him. When she arrived at him, she got a cold shoulder. Até mesmo Jesus, o próprio Deus, escutem, o próprio Deus que ela ia adorar e mudar seus pensamentos e vir a crer nele. Quando ela chegou a ele, foi tratada com frieza. Remember me speaking last night about the hybrid flowers and things? Christianity today is a reproduction. It's not the original. If you had the original baptism like they had it back there, that Pentecostal church would be then nothing can stop it. Lembram-se que falei ontem à noite acerca das flores híbridas e coisas tais? O cristianismo hoje é uma reprodução, não é o original. Se vocês tivessem o batismo original como eles tiveram lá atrás, essa igreja pentecostal seria uma... Não haveria nada que poderia detê-la. It'd be like a house on fire and a dry weather and a hot wind blowing. There'd be nothing could stop it. It's on fire. What's today? No, it's a different group today. In my opinion, it's a reproduction. Ela seria como uma casa em chamas num clima seco e um vento quente soprando. Não haveria nada que poderia detê-la, estaria em chamas. Mas o que é hoje? Não, é um grupo diferente hoje. Minha opinião, é uma reprodução. Notice, he gave her a cold
cold shoulder. Today we have to pat them. I promise you, if you just come over, I'll put your card on my book over here, your letter, and I'll see what I can do. We'll get with the deacon board, see if we can't get you on the deacon board or something. That's what they have to do today. See what a bunch we got? Note, ele a tratou com frieza. Hoje nós temos ele a dar palmadinhas. Eu lhe prometo, se vier, eu porei seu cartão no meu livro aqui, sua carta, e eu verei que posso fazer. Nós nos reuniremos com a junta de diáconos, veremos se podemos incluí-lo na junta de diáconos ou alguma coisa. Essa é a maneira que tem de fazer hoje. Estão vendo que bando nós temos? But even when she got there, he said, I'm not even sent to your race. And besides that, they're nothing but a bunch of dogs. Oh my. What would we have done? What would you have done? Ask yourself that and be honest. Mas até mesmo quando ela chegou lá, ele disse, eu nem mesmo fui enviado à sua raça. E além disso, eles não passam de um bando de cachorrinhos. Oh, que coisa! O que nós teríamos feito? O que você teria feito? Pergunte-se isso e seja honesto. Somebody snuck. Well, if you don't even get prayed for the first night, you claim you ain't coming back no more. And you got faith, sure. Alguém tratou com frieza? Ora, até mesmo se você não recebe oração na primeira noite, você afirma que não vai mais voltar. Então tem fé? Claro. I remember this tape goes all over the world. I'm not just pointing my finger here, I'm pointing everywhere. Glória a Deus. Yeah, you won't come back. No, you can't even sit and listen to the meeting through. Yeah, I got faith. Agora lembre-se, essa fita vai ao mundo todo. Eu não estou só apontando meu dedo aqui, estou apontando por toda parte. Está vendo? Sim. Você não voltará. Não. Você nem mesmo consegue se sentar e ouvir a reunião até o fim. Está vendo? Sim, eu tenho fé? Sim. But she was called a dog. That's the lowest can be gotten. There was to them in that day an unclean animal. Of course, today it's an idol. But that woman will take a little old dog and give it a mother's care and practice birth control. Of course, she wants to get out to dances and parties and carry on like that. She ain't got time for a child. You know, you root the dog off in a little cage somewhere. Take it with her. That's exactly right. Mas ela foi chamada de cachorrinho. Esse é o ponto mais vil a que você pode chegar. Ou era para eles naquele dia, um animal imundo. Naturalmente, hoje é um ídolo, mas a mulher que apanha o cachorrinho e dá a ele o cuidado de uma mãe e pratica controle de natalidade porque quer ir a bailes e festas e se comportar assim. E não tem tempo para o filho. Ela sabe que pode engaiolar o cão em algum lugar, levá-lo consigo. É exatamente isso. Veja. Practice birth control. Then go to church and sing in the